Deus, querida mãe. O teu sim nos trouxe a vida e o amor. Geraste para nós o Salvador. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá e muito bom dia a você que nos acompanha através da TV Claré de Comunicação. Hoje, dia 19 desse último mês de dezembro, nós ainda vivenciando o tempo do Advento, nos preparando, ainda dá tempo de nos preparar bem com a confissão para o Natal do Senhor que vem chegando. E queremos, nesse momento, fazer da nossa casa, do nosso lar, esse ambiente de oração, de diálogo, de comunicação com Deus, que possamos colocar a nossa vida à disposição de nosso Salvador Jesus Cristo. Comecemos o nosso terço pedindo as luzes do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa vida, as pessoas que amamos, que queremos bem, aquelas que partem para o trabalho no dia de hoje, nessa terça-feira. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Maria respondeu: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nessa terça-feira nós queremos contemplar os mistérios das dores, ou chamados mistérios dolorosos. E o primeiro mistério nós contemplamos a agonia, a prece de nosso Senhor Jesus Cristo no horto
das Oliveiras. E eu convido a você para o início desse nosso programa, você poder fazer a sua ligação, deixar aqui o seu pedido de oração, de agradecimento através dos telefones que aparecem aí na sua telinha, o 2111 7000, telefone da nossa redação, através do nosso WhatsApp, sempre lembrando que você deve se identificar, porque aqui só aparecem números para nós. Então, se identifique, mande sua mensagem para o nosso terço, no número 99464-4958. Não deixe de participar. Vamos juntos fazer esse momento de fé, de oração, de devoção. Queremos colocar também os nossos irmãos, que desde ontem já nos enviam através das nossas redes sociais, o seu pedido de oração, a sua intenção. A Márcia Bozanella, pelas causas difíceis na vida dela e também na vida das suas filhas. Cleusa de Nadai pede oração pela recuperação da sua cirurgia. Adília Figueiredo, que todos possam acolher nesse Natal o menino Jesus que vem. Também eu rezo pelos meus padrinhos, o Diolindo e a tia Edito Diolindo, que se prepara para fazer uma cirurgia aí no seu coração. Que Deus abençoe, conforte nesse momento de apreensão. Estamos juntos em oração. A Elizabeth Correia, lá do bairro, da cidade de Araras. Um abraço a todos os ararenses que nos acompanham rezando o nosso terço. Ela pede oração pela sua saúde e também pela situação financeira. Que Deus derrame as suas bênçãos sobre todas as famílias. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. O nosso segundo mistério da dor, nós contemplamos o aprisionamento e a flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, nós possamos pedir as bênçãos de Deus para as pessoas que sofrem, sobretudo aquelas que estão doentes, aquelas que passaram por algum tipo de cirurgia, estão passando por algum tipo de tratamento. Que o Senhor abençoe, que o Senhor os conforte em suas dores e que possamos, olhando na cruz de nosso Salvador Jesus Cristo, ter ali as energias, as forças necessárias para continuar em nossa vida com a gratidão, com a alegria no coração de podermos celebrar o nascimento do nosso Salvador. Queremos colocar mais alguns outros irmãos que nos enviam aí o seu pedido. Temos a Andréia Souza, ela pede pela filha dela, a Yasmin, que não está bem, está com uma cólica, pedindo a saúde para a Yasmin. A Neiva Nogueira reza por todos aqueles que estão afastados de Deus. Antônio Martins por um pedido pessoal. Amar Matoso pelos amigos, famílias e também por uma proposta de emprego que está pendente. Leonardo Meyer pela evolução da minha recuperação. Que Deus abençoe todas as famílias neste Natal que se aproxima. Célia Camargo também em oração pela sua família e Joelma Mariano também rezando pela sua família. A esses nossos irmãos, em seus pedidos, em suas necessidades, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nosso terceiro mistério doloroso, nós contemplamos Jesus sendo coroado por uma coroa de espinho, tecida pelos soldados romanos, o colocaram em sua cabeça. E nós queremos colocar os nossos irmãos que também nos enviam através das nossas redes sociais o seu pedido de oração, de agradecimento. Temos aqui a Josefa Aparecida, ela pede oração por toda a família dela, pela saúde, pela recuperação da tia e pela paz no mundo inteiro. A Cida Luzanilha, olá, peço oração pelos meus filhos, o Diego Souza, a Bruna Souza e também os netos, o Nicolas e o Theo. Michele Rubio também pela melhora das crises de enxaqueca. Também a Carla Eduarda Silva reza pela família, pelos amigos, pela vida de Cristiano e Landel, pelo emprego, que o Senhor a capacite cada vez mais, trazendo prosperidade no seu trabalho. Deus abençoe você, Carla. O Adriano Camargo também, ele reza e pede oração e saúde para todos aqueles que se encontram enfermos. A esses nossos irmãos rezemos o terceiro mistério das dores. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nosso quarto mistério da dor doloroso, nós contemplamos Jesus que, abraçando, carregando a cruz, a leva até o Monte Calvário. E nesse período, de finalização do ano, muitas são as pessoas que saem das suas casas, empreendem algum tipo de viagem, que nós possamos rezar por todas as pessoas que partem por viagem, vão visitar a sua família, que eles vão são e salvos, acompanhados dos anjos do Senhor, Também é necessário aí, você que vai viajar com o seu carro, fazer a sua revisão de final de ano do seu carro, Olhar bem o motor, os amortecedores, o pneu, isso é importante, Isso salva a vida, Não esquecendo também de usar o cinto de segurança. E claro, se você for beber, não dirija, tá bom? Queremos também colocar, além das pessoas que viajam aí, sejam de carro próprio, seja de van, de avião, de ônibus, que nós possamos colocar também os nossos irmãos aqui, que nos enviam o seu pedido. Temos o José Galdino Almeida, pede a bênção, Deus abençoe. Também a oração pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes. A Kelly Cristina pede oração, recuperação do filho Márcio e de sua namorada Franciele, por todos os jovens e pelas famílias. A Rosana Freiria, Padre, olá, peço oração por todos da minha família, em especial para o meu irmão. Deus abençoe você, Rosana, abençoe o seu irmão. A Helena Lopes também pede oração pela saúde e também pela família. A Keila Bonfim, oração pelos enfermos, pela minha família, pela saúde, pelo trabalho, pelos doentes da alma. A Márcia Garcia, olá, Padre, agradeço pelo dom da vida e hoje em especial para minha mãe, que completa 80 anos, com muita saúde e alegria, mas sem esquecer de todos aqueles que precisam de nossas orações. Deus abençoe você, Márcia Garcia, abençoe a sua mãe nesses 80 anos de aniversário. Também temos aqui o Fábio Zanão, ele reza pelo Padre Inácio, pela Josefina Rossini, que está hospitalizado, e oremos por esses nossos irmãos que se encontram hospitalizados. Também o Rafa reza por Karen Daniele. A esses nossos irmãos rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. O nosso último mistério doloroso, nós contemplamos a morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. O crucificado nos traz a paz, nos traz a salvação. Eis que entrego o meu espírito, está tudo consumado. Que saibamos também entregar nesse Natal todo o nosso ser, toda a nossa vida a Jesus Cristo. Ele deve ser para nós cristãos a razão do nosso viver, do nosso existir e do nosso querer um dia chegar junto a Ele no céu. Coloquemos mais alguns irmãos aqui. Eu agradeço você que envia o seu pedido de oração, que reza conosco, que faz esse momento de fé, de oração aqui pela nossa TV Claré de Comunicação. Nós temos aqui a Penha Assis, ela reza por toda a família, em especial pelas filhas, a Júlia e a Laura. A Isaura Magalhães também reza pela família, a Viviane Jefferson, por uma graça alcançada em minha vida, pelo trabalho JV Comercial, pelo Calegari. Agradeço muito a Deus por tudo estar indo bem. Deus abençoe você, Viviane, também reza ela pela mãe Adjair dos Santos Espego. A Nádia também pede pela saúde, o Vander deve ser isso, pede pela saúde da avó dele, a dona Lúcia. Deus abençoe a dona Lúcia, que traga saúde e paz. A Débora Cardoso, ela reza pela tia Rose dela, que ainda se encontra internada na UTI. A Nathalie Bortolim de Assis reza por toda a família. José Eugênio Chagas reza pela família Almeida. Vanilda, olá padre, peço oração pela minha família e também pela minha mãe. A Dirce Campo, ofereça oração por todos os amigos e também pelos inimigos e para todos os doentes.
Adriana Boer, ela reza pelas famílias Boer, Gerato, Barros, Pertile, Ferrari, Brito, Mendonça, Silva. E saúde e paz a todos. Meu amigo aqui, Caio Arthur, que faz aqui a Manhã Sertaneja, ele reza pela recuperação da cirurgia da esposa dele. Fez uma cirurgia. Deus abençoe a Aline, Deus abençoe você, Caio. O César Rafael também coloca a sua prima em oração, a Priscila, e a Nádia Troste. Pede pela vida profissional, pelas dificuldades na vida, superação, né, com certeza, e também pela saúde. Eu também quero rezar pelo casal que no último final de semana realizei o casamento deles, né? Fiz lá a celebração, o Guilherme e a Raquel Herbeta. Que Deus abençoe, dê muita luz e paz e que sejam felizes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Eu desejo a você que está rezando conosco essa mesma tranquilidade, essa mesma paz que nós estamos sentindo aqui nos nossos estúdios toda vez que rezamos o nosso Santo Rosário. Que essa paz preencha o seu coração, a sua vida e que encha de alegria pelo nascimento, pela celebração, aliás, do nascimento do nosso Salvador. Eu convido você a
consagrar esse dia, essa terça-feira, consagrar a tua vida, a tua família, os teus negócios, os teus empreendimentos. Como Jesus nos diz, a fé remove montanhas. É por isso que nós estamos aqui, porque com a nossa oração nós acreditamos que Deus vem para retirar todas as montanhas das dificuldades da nossa vida. Façamos então esse momento de consagração a Deus através da Salve Rainha. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberai. Dignai-vos agora e para sempre tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecermos, vos saudamos com uma Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E para você que nos acompanhou, para você que reza conosco, para você que está ligadinho na TV Claré aí na sua casa, desça sobre você, sobre tua casa, sobre teus relacionamentos, sobre o teu trabalho, teu momento de lazer, a bênção de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.